Bom, e vamos lá, vamos começar, né? Vamos E a gente começar. sempre começa, Dudu, perguntando quem é o Dudu, quem é você, e, enfim, se apresente pra todo mundo. Dudu é um filho de Araguari, né? Uberlandino. Cheguei em Uberlândia com 9 meses de idade. Eu, minha mãe, mais dois irmãos. Nós fomos morar no bairro Dona Zumira. Fui aluno da maçonaria na creche Tia Lia. Aos 8 anos de idade, nós nos mudamos para o Tocantins. Antes disso, assim, eu gosto de falar dessa parte, Gleison, mas eu gosto de falar dessa parte com alegria. Tem pessoas que falam assim, poxa, Dudu, que infância triste. Não. Tivemos uma infância, eu e meus irmãos, uma infância muito regrada. Nós não Aham. chegamos a passar fome, graças a Deus. Éramos nós três e a minha mãe. Mas a mamãe era boia fria, faxineira, doméstica, tudo que ela podia fazer para garantir que nós tivéssemos o pão, né? E ali era uma realmente difícil, mas não triste. Eu fui muitas vezes à escola sem chinelo, com o pé no chão mesmo. O material de escola era doado pela prefeitura, né? O caderno e o lápis basicamente dentro de um saquinho de arroz. Mas era bom, éramos felizes. E, enfim, era maravilhoso termos colegas. A gente sonhava muito, né? Imaginava muita coisa, porque é realmente uma situação difícil em que nós éramos três, mais a minha mãe, enquanto a maioria dos coleguinhas Sim, ali, sim. nós assistíamos o que era uma colônia, igual aquela do Chaves, né? Aquele monte de casinhas juntas. Hoje em dia a gente quase não vê isso. E a gente, engraçado, hoje nós observamos as nossas crianças, não julgando elas, mas nós vemos tantas crianças que querem tanto um tablet, ah, planejam de repente o aniversário com tanta comida, e nós não tínhamos nada disso, mas éramos felizes. Eu lembro como se fosse hoje o cheiro da laranja, nas casas vizinhas, o pessoal cortava, descascava a laranja em forma de tampinha, a gente fala, né? Tipo a panelinha. Sim. E suco de caju, famoso suco de caju da Maguari. Gente, aquele cheiro daquele suco, ele recendia a colônia inteira. E a gente ficava sonhando, né? E o moleque, a gente ia beirar a casa do vizinho, esperando que o vizinho falasse assim: você aceita um pouquinho? A gente, claro, né? Então, assim, Pô, que legal. mas a gente brincava o tempo inteiro, se divertia o tempo inteiro com o pouco que tinha. Eu não sei se o pessoal de casa viveu isso, mas a gente emendava a chinela, a gente pegava a nossa Havaiana ali, a gente fala Sim, Havaiana, sim. né? A marca ganhou nome, ganhou o cenário. Então, toda chinela é Havaiana, né? Nós pegávamos ali a nossa Havaiana e atravessava ela com um prego, ou Sim. mesmo com um grampo de cabelo quando ela arrebentava, né? E tinha época que nem isso dava mais, porque o talinho da chinela ia comendo, então acabava. E isso também era farra. Então, assim, fui criado no Dona Zumira até os 8, e após os 8 fui pro Tocantins. Ali minha mãe já havia conhecido meu padrasto, que veio morar com a gente, e é como se fosse um pai mesmo pra gente, né? E, enfim, dali eu fiquei até hoje, graças a Deus. Trabalhei pela Icaso, fiz curso na Icaso, pela Icaso consegui meu primeiro emprego formal. Antes disso também fui boia fria, fui faxineiro doméstico. Caramba, cara. Eu era fascinado pelo disco do Michael Jackson, Thriller. Mas o que, perdão, eu empolguei e eu até desfoquei. Perdão, pessoal também que acompanha, olha só. Dudu, então, é filho de Araguari, uberlandino, trabalhei muitas coisas, vendi picolé, panfletei, é, dei faxina para comprar o disco do Michael Jackson. Também, o que mais? Panfletei, eu falei, né? Capinei E arroz, como é põe que na surgiu, frente. assim, você, vereador? Na verdade, desde muito cedo, eu sempre fui muito assim, eu gosto de gente, de Sim. conversar, de brincar, de rir. Mesmo, como eu falei na infância, com toda a dificuldade, a gente tornava aquilo ali divertido. Então, quando eu já cheguei na adolescência, passei pelo Correio, meu primeiro emprego formal, né? Pela Icaso. Lá o pessoal falava muito assim, Dudu, você conversa bastante, você poderia ser comunicador. Outros falavam, você poderia ser vereador. Só que eu era criança praticamente. Então eu não levava isso a sério. Acabou que eu descobri minha paixão pela comunicação. Na comunicação o pessoal também falava muito isso. Por que você não se torna um vereador? Porque você conhece muita gente. E na época eu me lembro que eu já dizia, não basta conhecer muitas pessoas para ser vereador. Aham. Para ser um parlamentar, eu preciso mais que ser conhecido. Por quê? Eu preciso ser conhecido para ser eleito. Mas para o exercício do mandato, eu preciso ter o conhecimento, né? A sagacidade, a iniciativa, a ousadia, a coragem para fazer a fiscalização, né, do Que é muito executivo, importante. muito, extremamente importante. A fiscalização
e a propositura de mecanismos legais de transformação social. Eu falo isso porque eu entendo a política como um mecanismo de transformação social. Toda a vida, o meu entendimento era esse.